Certo, galera. Continuando agora a questão das redes de computadores e das diversas atuações que o profissional pode seguir, eu acho essa parte realmente bem relevante porque tem muitas pessoas que elas ingressam na área de rede de computadores ou ingressam no curso técnico de rede de computadores, ou com a visão muito fechada de que a pessoa só vai conseguir atuar especificamente com rede de computadores, ou com a visão muito aberta, pensando que o técnico de rede de computadores ele vai sair, por exemplo, um programador da vida. Mas a gente tem que ter a consciência de que não é realmente assim que funciona. Bem, eu estou acompanhado aqui do Pedro Henrique, que foi quem ministrou a primeira aula, e a gente vai relatar aqui algumas profissões que o técnico de rede de computadores já atuou. E nós, como já formados no curso técnico integrado, já realizado o estágio, nós temos alguma experiência para poder abordar aqui. Bem, o que é o técnico de rede de computadores em si? O técnico de rede de computadores, se a gente for pegar pelo pé da letra, ele vai ser responsável por projetar, implementar e manter a rede de comunicação, que é essa rede de computadores que eu abordei no último vídeo, que é tentar manter sempre a comunicação entre o computador de fulano com o computador de cicrano. E esse técnico ele pode atuar de manter ou de implementar, de mesmo criar esse projeto para essa comunicação em diversos meios. Por exemplo, a gente tem um caso muito comum que é a pessoa atuar no suporte técnico de TI. O suporte técnico de TI ele não necessariamente vai estar trabalhando com a rede de computadores. O suporte técnico de TI, ele vai estar trabalhando, solucionando o problema de hardware ou de software que teu computador possa ter, ou mesmo o seu problema de rede. Porque, pensa comigo, se o teu celular não, se o teu computador da tua empresa parou de funcionar e você parou a comunicação, tecnicamente isso também é um problema que envolve a rede de computadores. Isso é uma coisa que a gente também aborda dentro do curso. O Pedro Henrique, por exemplo, ele atuou nessa área especificamente de suporte de TI. Tem alguma coisa para falar, Pedro Henrique? Certo. Bom, como já Então, foi descrito, a parte de suporte de TI e o projeto de rede são os dois pontos principais para uma pessoa em que ela vai atuar diretamente com a rede de computadores. Entretanto, a gente não pode esquecer de que, apesar de muitas outras das áreas de TI, como por exemplo os programadores, pessoas que vão trabalhar como gestores de bancos de dados e muitas outras áreas, no fundo, vão precisar das bases de rede de computadores para com que eles tenham um bom sucesso no procedimento dessas atuações. Tanto que, por exemplo, se você quiser fazer uma graduação em diversas das áreas de TI, se não em todas as graduações, você vai ter uma matéria obrigatória de rede de computadores dentro da grade curricular. O que significa de que todas essas áreas vão ter a relação com trocas de informações. Então, nesse caso, uma pessoa em que ela ingressou como uma técnica em redes de computadores, ela também vai ter um bom domínio para com que posteriormente ela possa aprender, por exemplo, a programação. Quando ela precisar desenvolver programas para os outros computadores, é importante de que ela tenha uma noção sobre o funcionamento do processamento interno do computador, de como ele vai lidar com as informações que você está injetando nele e como que ele vai dar uma resposta ao usuário. Se você fizer um programa em que ele não tenha as características adequadas para aquele dispositivo que você está criando aquele programa, a gente vai ter uma falha de comunicação entre a parte do software e a parte de hardware. E você tendo uma boa base sobre como funcionam essas trocas de informações, com os protocolos de rede, que nós vamos abordar posteriormente, você vai ter um serviço muito mais efetivo quando a gente for projetar esses programas. Uma pessoa também que tem uma boa base de rede de computadores vai poder trabalhar, por exemplo, com a parte de banco de dados, porque ela vai conseguir compreender como que esses dados estão sendo tratados pelo computador e conseguir armazenar e fazer relação com outros programas. Outra área muito importante é a área da cibersegurança. Quando a gente está tratando sobre as informações que estão navegando pela internet, é de suma importância de que a gente tenha um bom mecanismo de defesa e a gente conseguir se prevenir de acessos indesejados de externos com as nossas informações que estão sendo expostas para qualquer pessoa que poderia fazer. Uma outra área de extrema importância a ser destacada é a área da cibersegurança.
Porque pensa comigo, a gente está falando sobre um intercâmbio de informações entre não só dois dispositivos, mas milhares de outros dispositivos que estão sendo espalhados pelo mundo, que estão formando o que a gente conhece como a internet. Essas informações, elas podem estar vulneráveis ao acesso de pessoas externas, que vão utilizar daquelas informações da maneira que eles desejarem, podendo causar prejuízos extremos aos usuários. Então a gente tem uma pessoa em que ela tem conhecimento sobre como as informações elas são intercambiadas entre os dispositivos, qual que é a lógica, os protocolos, as regras que os computadores seguem para poder fazer essas trocas de informações, ele vai ter o conhecimento para conseguir prevenir com que essas ameaças elas ocorram. E aí o especialista em cibersegurança vai poder atuar para poder realizar a proteção ou de pessoas individuais que estão utilizando dos seus computadores pessoais, ou até mesmo defesa de empresas que vão ter uma quantidade enorme de dados que elas guardam dos usuários que estão utilizando dos seus serviços, ou os dados das próprias pessoas que estão empregadas dentro da empresa, e elas vão precisar de uma segurança. E para além da cibersegurança, ela anda muito lado a lado com a questão da gestão dos projetos de TI. Mais especificamente, o técnico de rede ele pode atuar nos projetos de rede, mas ele também pode ir além disso e pensar para além da própria rede de computadores. Porque, querendo ou não, todo dispositivo que está dentro da rede ele faz parte da rede de computadores. Então, o projetista de rede ele vai captar qual o problema de uma empresa ou de um pequeno empreendedor e vai tentar, a partir dessas informações que essa empresa, que esse empreendedor trazer para esse projetista, ele vai tentar desenhar a melhor solução possível para aquele cara. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma loja de sorvetes, essa loja de sorvete ela tem dois funcionários, e eu quero que essa loja de sorvete tenha uma rede de computadores ativa, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar pensar, essa loja de sorvete é uma filial? Se ela é uma filial, eu vou precisar que ela se comunique com a matriz, que é a loja principal. Se eu preciso disso, eu vou precisar que seja estabelecida alguma rede de comunicação entre esses dois lugares. Que aí entra, por exemplo, as VPNs, que não vem ao caso agora, que a gente, ao decorrer do curso, a gente pode abordar. E sem falar disso, ele também vai projetar, por exemplo, o banco de dados, que a gente aprende durante o curso. Durante o curso, a gente tem uma cadeira especificamente de banco de dados, onde a gente vai mexer com uma SQL. E é basicamente isso. Como um último ponto que nós podemos abordar, a gente precisa citar de uma coisa que com certeza deve chamar muita atenção de pessoas que não conhecem a área de TI, que são trabalhadores autônomos. Então, pessoas que não estão necessariamente contratadas para alguma empresa, mas eles conseguem gerar renda para si trabalhando em diversas áreas. Como o que a gente citou, por exemplo, no programador, uma pessoa que ela vai trabalhar como administradora de bancos de dados, uma pessoa que ela justamente pode projetar essas redes para as outras empresas, ela pode trabalhar por si só e conseguir gerar essa renda. É uma área um pouco mais arriscada, mas caso a pessoa ela tenha o conhecimento, tenha a habilidade, a técnica desenvolvida e ela tenha a determinação de seguir na área, ela com certeza vai conseguir criar uma ótima carreira e conseguir seguir nessa carreira autônoma. É verdade. Inclusive, durante o curso, a gente vai ter diversas práticas. Não esse curso em específico, mas eu falo do curso técnico integrado de redes. A pessoa ela acaba tendo diversas práticas com computadores e manutenção de computadores. E, inclusive, durante o período de estágio é um momento onde as pessoas mais entram em contatos com a questão da manutenção. E é ali, realmente na prática, onde a pessoa ela vai aprender como consertar um computador e como ver qual é o problema do computador. E hoje em dia é uma coisa que está sendo muito cobrada no mercado. Então é basicamente isso, algumas das áreas. Desculpa se a gente deixou faltar alguma, mas em âmbitos gerais, o técnico de rede de computadores ele vai conseguir atuar nessas diversas áreas. E ao longo do nosso curso a gente vai tentar abordar para vocês mais profundo sobre a questão das redes de computadores e
algumas ferramentas que estão envolvidas no uso dessas redes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. E é isso. Falou, pessoal.